Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites. 199ª noite. Antes que o joalheiro se retirasse, Eventayer pediu-lhe pela amizade que os unia, que nada dissesse do que acabara de ouvir. Ficai sossegado, respondeu-lhe o joalheiro. Guardarei esse segredo à custa da minha própria vida. 2 dias depois, o joalheiro passou diante da loja de Eventayer e, vendo-a fechada, não duvidou de que o amigo fizera o que havia prometido. Para certificar-se, perguntou a um vizinho por que a loja não estava aberta. Este lhe respondeu que só sabia ter Eventayer ido viajar. O joalheiro lembrou-se imediatamente do príncipe da Pérsia. Infeliz, pensou, que dor a vossa quando souberdes da notícia. Como poderá se comunicar com Shamselnihar? Receio que morrerá de desespero. Tenho pena de vós, e é preciso que eu recompense a perda de um confidente demasiadamente íntimo, não sendo importante o negócio que o obrigara a sair, deixou-o de lado, e embora não conhecesse o príncipe da Pérsia, senão por lhe ter vendido algumas pedras preciosas, correu a visitá-lo. Dirigindo-se a um dos seus criados, pediu-lhe que dissesse ao seu amo que ele desejava dizer-lhe algo importantíssimo. O criado voltou em pouco tempo e, introduzindo-o no aposento do príncipe, recostado no sofá, a cabeça apoiada no travesseiro. Reconhecendo-o, o príncipe se levantou para recebê-lo e deu-lhe as boas-vindas. E após pedir-lhe que se sentasse, perguntou-lhe em que lhe poderia ser útil, ou se vinha contar-lhe algo. Príncipe, respondeu-lhe o joalheiro, embora não tenha a honra de vos ser particularmente conhecido, o desejo de vos demonstrar meu zelo me fez tomar a liberdade de visitar-vos, para vos transmitir uma notícia que vos diz respeito. Espero que perdoeis a minha ousadia, levando em conta minha boa intenção. Após tal início, entrou logo no assunto. Príncipe, tenho a honra de vos dizer que há muito tempo a conformidade de caráter e alguns negócios que realizamos juntos me fizeram estreitar íntima amizade com Eventayer. Sei que o conheceis e que até agora ele tratou de vos auxiliar com tudo que lhe foi possível. Soube-o por ele mesmo, pois entre nós não existem segredos. Acabo de passar pela sua loja e com surpresa encontrei-a fechada. Indaguei a razão a um dos vizinhos e soube que há 2 dias Eventayer se despediu dele e dos outros vizinhos, oferecendo-lhes os seus préstimos em Bassorá, para onde ia. Não me satisfiz com tal resposta, e o interesse que tenho pelo que lhe diz respeito me impeliu a vir perguntar-vos se nada sabeis de especial no tocante a tão repentina partida. Aquelas palavras que o joalheiro acrescentou ao assunto para melhor alcançar seu objetivo. O príncipe da Pérsia mudou de cor e fitou o joalheiro com profunda aflição. O que me dizeis? Respondeu. Me surpreende. Não podia suceder-me maior desgraça. Sim, estou perdido, se o que afirmais é verdade. Eventayer era todo o meu consolo, em quem eu depositava toda a minha esperança. Abandona-me, já não poderei viver depois de tão cruel golpe.
Aquilo convenceu plenamente o joalheiro da violenta paixão do príncipe da Pérsia. A simples amizade não fala tal língua. Só o amor é que é capaz de produzir sentimentos tão vivos. O príncipe, por alguns momentos, mergulhou nos mais negros pensamentos. Finalmente ergueu a cabeça e, dirigindo-se a um dos seus criados, disse-lhe: Ide à casa de Ebn-Thaher, falai com um dos escravos e verificai se é verdade que ele partiu para Bassorá. Correi e voltai imediatamente com a notícia. Esperando o regresso do criado, o joalheiro esforçou-se em distrair o príncipe, mas o príncipe quase não lhe deu ouvido, preso que estava a tamanha inquietação. Ora, não se convencia de que Ebn-Thaher partira, ora, não duvidava. Quando se lembrava das palavras que o confidente proferira na última visita e da maneira rude pela qual saíra do aposento. Finalmente chegou o criado do príncipe, contando que havia falado com um dos servidores de Ebn-Thaher, que lhe garantira já não estar ele em Bagdá, tendo partido havia 2 dias para Bassorá. Ao sair da casa de Ebn-Thaher, acrescentou o criado: Uma escrava se aproximou de mim, e após perguntar-me se eu não tinha a honra de vos pertencer, disse-me que precisava falar-vos e pediu-me que a trouxesse para cá. Está na antessala e creio que deseja entregar-vos uma carta proveniente de pessoa de consideração. O príncipe ordenou imediatamente que a fizessem entrar, não duvidando tratar-se da escrava de Shamsel-Nihar, como realmente era. O joalheiro reconheceu-a por tê-la visto algumas vezes em casa de Ebn-Thaher. Não podia chegar mais a propósito para impedir que o príncipe caísse no desespero. Ela o saudou. Meu senhor, disse Sherazade, noto que já é dia, e calou-se. Na noite seguinte, porém, assim prosseguiu. Do 100ª noite. O príncipe da Pérsia retribuiu a saudação à confidente de Shamsel-Nihar. O joalheiro levantara-se ao vê-la aparecer e afastara-se para dar-lhes liberdade para conversar. A confidente, após entreter-se algum tempo com o príncipe, despediu-se e saiu, deixando-o completamente mudado. Seus olhos pareciam mais brilhantes, o rosto mais alegre, o que fez com que o joalheiro julgasse a escrava ter trazido notícias favoráveis. O joalheiro, sentando-se novamente perto do príncipe, disse-lhe, sorrindo: Ao que vejo, príncipe, tendes negócios importantes no palácio do califa. O príncipe da Pérsia, pasmado e alarmado com tais palavras, respondeu-lhe: Por que julgais que eu tenha negócios no palácio do califa? Por causa, respondeu o joalheiro, da escrava que acaba de sair. E a quem julgais que pertence essa escrava? Respondeu o príncipe. A Shamsel-Nihar, a favorita do califa. Respondeu o joalheiro. Conheço-a, assim como conheço sua ama, que às vezes me dá a honra de ir à minha loja comprar pedras preciosas. Sei mais que Shamsel-Nihar nada oculta à sua escrava, que há muito tempo vejo caminhar pelas ruas, visivelmente atordoada. Creio que se trata de algum assunto importante que diz respeito à sua ama.
As palavras do joalheiro perturbaram muito o príncipe da Pérsia. Não me falaria assim, pensou, se não desconfiasse, ou melhor, se não soubesse meu segredo. Resolveu manter-se calado por alguns instantes, não sabendo que decisão tomar. Finalmente retomou a palavra e disse ao joalheiro: acabais de me dizer algo que me faz supor saberdes vós mais do que o que falais. Para a minha tranquilidade, preciso ser esclarecido e peço-vos nada ocultar. O joalheiro, que não pretendia outra coisa, detalhou-lhe exatamente a conversa mantida com Ebn-Thaher. Deu-lhe a conhecer que sabia da ligação existente entre ele e Shamselnihar, e não se esqueceu de lhe dizer que Ebn-Thaher, aterrorizado pelo perigo a que o expunha a qualidade de confidente, lhe contara sua intenção de retirar-se para Bassorá, para ali ficar, até que se dissipasse a tormenta temida. Foi o que ele fez, acrescentou o joalheiro, e admiro-me que tenha podido abandonar-vos no estado em que vos encontrais. Quanto a mim, príncipe, confesso-vos que me apiedei de vós e venho oferecer-vos os meus préstimos. Se me concederdes a graça de concordar, prometo-me a ter para convosco a mesma fidelidade que Ebn-Thaher. Prometo-vos também mais firmeza. Estou pronto a sacrificar por vós minha honra e vida. E para que não duvideis da minha sinceridade, juro, pelo que há de mais sagrado na nossa religião, que manterei sigilo inviolável. Convencei-vos, pois, príncipe, de que achareis em mim o amigo que perdestes. Aquelas palavras tranquilizaram o príncipe e o consolaram da perda de Ebn-Thaher. Estou bem contente, disse ao joalheiro, por reparar convosco a perda que sofri. Não encontro palavras capazes de vos transmitir toda a minha gratidão. Peço a Deus que recompense a vossa generosidade e aceito de bom grado a vossa distinta oferta. Sabeis que a confidente de Shamselnihar acaba de me falar de vós? Disse-me que fostes vós que aconselhastes Ebn-Thaher a se afastar de Bagdá. Foram as últimas palavras que me dirigiu ao se despedir, e pareceu-me certa do que afirmava. Mas não vos faz justiça. Não duvido de que ela se engana, após tudo quanto acabais de me dizer. Príncipe, respondeu-lhe o joalheiro, tive a honra de vos repetir fielmente a conversa mantida com Ebn-Thaher. É verdade que quando me declarou que pretendia retirar-se para Bassorá, não me opus ao seu plano e lhe afirmei ser homem prudente, mas não devo vos impedir depositar isso em mim. Estou pronto a vos prestar os meus serviços com todo o ardor possível. Se procederdes de outra maneira, não deixarei de guardar religiosamente esse segredo, como prometi por juramento. Já vos disse, respondeu o príncipe, que não acreditei nas palavras da escrava. Foi o zelo que a levou à suspeita sem fundamento, e deveis desculpá-la como eu. Continuaram conversando ainda por algum tempo e combinaram juntos os meios mais convenientes de manter a correspondência entre o príncipe e Shamselnihar. Concordaram em que convinha começar por desiludir a confidente tão injustamente prevenida contra o joalheiro.
O príncipe incumbiu-se de tirá-la do erro, mal tornasse a vê-la, e rogar-lhe que se dirigisse ao joalheiro quando tivesse cartas ou qualquer outra notícia de sua ama. Com efeito, acharam que não devia aparecer com tanta frequência na casa do príncipe, pois poderia oferecer oportunidade para a descoberta do que era tão importante ocultar. Finalmente, o joalheiro se levantou e, após rogar mais uma vez ao príncipe da Pérsia que depositasse inteira confiança nele, retirou-se. Sherazade deixou de falar nesse ponto em virtude do dia que começava a aparecer. Na noite seguinte, retomou o fio da história, dizendo ao sultão da Índia: